Onde estão os mortos? Livro de autoria de Rex Humber. Leitura de Ederson Santos. Capítulo 5. Será que os mortos estão conscientes? Os escritores da antiga Grécia viam a morte como sono. De fato, a Ilíada de Homero dá ao sono o nome de irmão gêmeo da morte. Quando Sócrates estava a ponto de ser executado por meio de veneno, disse o seguinte: se a morte é apenas um sono sem sonhos, deve ser uma coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz que os gregos estavam errados nesse ponto. A morte não é sono, a vida é que é. Ao contrário do que afirma a mitologia grega, a Bíblia chama a vida de sono e a morte de despertar. Davi disse que ansiava pelo dia em que ele iria à presença de Deus. Disse: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, verso 15. Outro salmista disse que os nossos anos nessa terra são como um sono. Salmo 90, verso 5. A Bíblia diz claramente que continuamos conscientes depois de deixar esse corpo. Por definição, a morte ocorre quando a alma e o espírito deixam o corpo. O corpo vai para a sepultura para voltar ao pó. A alma e o espírito do justo vão para o paraíso, e ao passo as do pecador vão para o Sheol, Hades, se bem que a Bíblia dê poucos detalhes sobre o paraíso e o Sheol, Hades. Sabemos que os mortos continuam conscientes. Jesus falou do homem rico e de Lázaro, dizendo que o rico morreu e foi enterrado. Foi para o Hades e foi atormentado. Olhou então através do vácuo para o paraíso e viu o pobre Lázaro ao lado de Abraão. Lázaro também tinha morrido e sido enterrado. A narrativa do Evangelho contém diálogos da terra dos mortos. Os mortos ativos. Aí todas as almas têm consciência. Podem ver, ouvir, falar, sentir e se lembram e reconhecem umas às outras. Aí é que uma alma estava sendo atormentada nessa terra dos mortos, e outra estava sendo confortada. A veracidade ou não desse caso já foi muito discutida, pois havia dúvida sobre se era um incidente verídico ou apenas uma parábola de Jesus. O fato de Jesus ter mencionado especificamente o nome de Lázaro indica que foi fato e não parábola. Tenhamos em mente que Jesus nunca nos contou uma mentira, nem mesmo em parábola. Outra passagem das Escrituras se refere à consciência da morte. É a transfiguração, em que Moisés e Elias falaram com Cristo. Acontece que um deles foi transladado e o outro tinha sido morto e enterrado 1500 anos antes. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. E 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. E Mateus, capítulo 17, versículo 3. Mesmo depois de estar morto todo esse tempo, Moisés continuava vivo, consciente e capaz de falar com Cristo. Ainda numa outra passagem bíblica, ficamos sabendo dos mortos ativos. A construção verbal grega de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, sugere que somos observados por santos de todas as eras. Diz essa passagem: portanto, considerando que estamos cercados de tamanha nuvem de testemunhas, deixemos de lado todos os pesos e quaisquer pecados que tenhamos, e tomemos parte com paciência na corrida que temos pela frente. Hoje em dia, essas testemunhas estão observando os crentes contemporâneos e na corrida em que eles estão empenhados. A palavra grega indicadora, testemunha,
que foi usada aqui em Atos, capítulo 1, versículo 18, se refere à vida com inteligência consciente. Entre os benefícios trazidos por Cristo para os crentes, não está apenas o perdão dos pecados, mas também a vida eterna. Isto significa vida sem interrupção, sugerindo que não há quebra de continuidade na vida do espírito quando vem a morte. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, capítulo 5, versículo 24 e capítulo 10, versículo 27 ao 30. Isto, portanto, é sinônimo de consciência eterna. A morte não interrompe o que é eterno. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25 e 26. A questão da vida depois da morte não é nova na literatura judeu-cristã. Os saduceus do tempo de Jesus não acreditavam em vida depois da morte e o interpelaram a esse respeito. Lucas capítulo 20, versículo 27, 37 e 38. Marcos capítulo 12, versículo 18 ao 27. Atos capítulo 23, versículo 8. Jesus se referiu então a Êxodo capítulo 3, versículo 6, em que Jeová afirma: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A ênfase estava no tempo presente, eu sou, não no tempo passado, eu fui. Embora Abraão já tivesse morrido 330 anos antes de ser escrito o Êxodo, Isaque 225 anos antes e Jacó 196 anos antes, Deus falou de sua ligação com os patriarcas mortos, como se eles fossem ainda vivos na época. A eternidade dessas relações não tinha cessado com a morte física. Não há dúvida de que esses homens continuam ainda hoje bem alertas, vivos e ativos. Note-se que Jesus tirou essa citação do Pentateuco, a parte do Antigo Testamento em que os saduceus basearam suas doutrinas de rejeição à ideia da ressurreição. É evidente que Paulo tinha em mente essa manutenção da consciência depois da morte ao dizer que ausentar-se do corpo pela morte é estar na presença de Deus, conscientemente. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8. Ainda baseado no mesmo conceito, Paulo diz que preferia estar fora do corpo e em presença de Deus do que continuar no corpo para pregar pela terra. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24. Traduzindo isso para a linguagem de hoje, o que Paulo está dizendo é: para mim, viver significa a oportunidade de trabalhar para Cristo. E morrer? Isso é melhor ainda. Depois via na vida depois da morte algo de bem melhor do que as lutas dessa terra, e por isso mais, ainda estava decidido a continuar lutando e não perder a fé. Os testemunhos dos mártires nos primeiros séculos cristãos indicam que a segunda e terceira gerações de cristãos conservaram essa fé na vida depois da morte. Nas catacumbas de Roma existem inscrições nesse sentido. Em Cristo, Alexandre não está morto, e sim vivo, seu corpo descansa na tumba. Uma pessoa que vive com Deus. Partiu para morar com Cristo. Levado para a residência eterna. Os mortos não estão apenas cônscios, estão também muito ligados ao meio ambiente. Quando Paulo disse que seria muito melhor para ele ir para junto do Senhor, estava se referindo à possibilidade de avaliar a qualidade do meio ambiente. A expressão presente com o Senhor sugere que ele sabia que na outra vida teria a capacidade de sentir a presença do Senhor. Vamos pensar nos parentes e amigos que morreram na fé. Onde estarão eles? Estão na presença do Senhor, contemplando a sua glória. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Vocês gostariam que eles voltassem a viver depois de terem provado tão grande prazer? Seria justo trazê-los de volta para as limitações da mortalidade
depois de terem experimentado a liberdade da imortalidade? Estudos sobre o pós-vida. Não faz muito que os médicos e cientistas fizeram estudos bastante extensos sobre a questão da morte e da vida futura. O livro Vida Depois da Vida, do Dr. Moody, talvez seja a primeira tentativa médica de explicar o que jaz além da sepultura do ponto de vista de um médico profissional. Numa passagem do livro, diz ele: quando o morto chega a uma certa profundeza de sua experiência, não quer mais voltar. Pode até resistir à ideia dessa volta. Isso é tanto mais verdade no caso daqueles que avançaram bastante pelo corredor escuro do além para encontrar o ser luminoso. Como disse enfaticamente um homem: eu jamais queria deixar a presença desse ser. Contanto, o caso espantoso de um de seus pacientes, que havia sido ressuscitado, o Dr. Moody cita essas palavras dele: ouvi os médicos dizerem que eu estava morto, e foi então que comecei a me sentir como se estivesse dando cambalhotas no ar, mais ou menos flutuando através daquela escuridão, que era uma espécie de compartimento fechado. Não existem palavras que possam descrever isso. Tudo era muito escuro, a não ser que eu podia ver uma luz longe de mim. Era uma luz muito brilhante, mas a princípio não muito grande. Foi crescendo e crescendo à medida que me aproximei mais. Eu estava tentando chegar perto da luz porque eu sentia que ela devia ser Cristo e que eu estava tentando chegar até aquele ponto. Mas eu não estava com medo. Era mais ou menos agradável a experiência. Portanto, sendo Cristo que disse: eu sou a luz do mundo. Eu disse a mim mesmo: se é este o momento, se eu vou morrer, então eu já sei quem é que me aguarda do outro lado, lá naquela luz. A Bíblia dá uma descrição viva da vida futura. Bem-aventurados os mortos que morrem em companhia do Senhor. Sim, disse o Espírito, pois eles poderão descansar de suas labutas e serão acompanhados por aquilo que fizeram. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Não é de admirar que se fale aqui de felicidade para aqueles que morrem em companhia do Senhor. Do ponto de vista do Senhor, ele encara a morte dos justos como preciosa, valiosa, de profunda significação. Carl Sebers observou: para o cristão, deixar esta vida em direção ao paraíso é entrar num lugar que é muito melhor do que tudo o que conhecemos desse mundo. É um lugar em que os justos estão em presença do Senhor, um lugar cheio de alegria e de prazeres infindos. É um lugar tão maravilhoso e glorioso que o ser humano não pode encontrar palavras para explicá-lo. É impossível descrevê-lo. É um lugar em que os justos estão, como se diz, abençoados e em repouso, e a morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor, porque os traz a este lugar, e é o único de uma reunião cheia de alegria e que jamais terminará. Outro verso da Escritura de especial significado para aqueles que perderam entes queridos muito cedo na vida é: os justos perecem, e ninguém se entristece. Os piedosos são levados, e ninguém acha que os justos foram levados para o mal. Isaías capítulo 57, versículo 1. Em outras palavras, nenhuma pessoa deste lado da eternidade pode entender por que motivo tantas pessoas boas morrem cedo. Entretanto, Deus sabe que existe um mundo melhor à sua espera e os leva com muito amor para junto de si. Os mortos se reconhecem? Muita gente pergunta se os santos se reconhecem mutuamente no paraíso. Davi acreditava que iria reconhecer seu filho na vida futura, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 23. Jesus esperava decididamente que o bom ladrão viesse a reconhecê-lo, Lucas capítulo 23, versículo 43. E Paulo não teria ficado tão ansioso
para estar com Cristo se duvidasse de ser capaz de reconhecê-lo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24. A narração da transfiguração sugere que os discípulos reconheceram Moisés e Elias em seus corpos eternos e não precisaram ser apresentados a eles formalmente, embora jamais os tivessem encontrado, nem visto seus retratos. Não há dúvida de que o rico da história do Lázaro o reconheceu, e também a Abraão, porque os chamou pelo nome, de dentro do Sheol, Hades. Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. E nós viremos a nos conhecer uns aos outros de uma maneira como jamais nos conhecemos nessa vida. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Já que o corpo terá sido deixado na cova, esse reconhecimento só pode se realizar em base espiritual. Também sabemos que as almas dos justos podem se comunicar com Deus, pois os mártires, ao que se diz, gritam por ele de onde estão, no altar do terceiro céu. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Entretanto, com todas essas possibilidades à sua disposição, de pensar, de falar e de sentir, os justos ainda estão no estado de incompleição. A Bíblia diz que eles aguardam a ressurreição, quando então ficarão em companhia dos santos na ceia do casamento do Cordeiro. O paraíso não é o céu definitivo da eternidade, é apenas um lugar intermediário de paz e descanso, quando se aguarda a destruição final do mal, de Satanás e do pecado. Quanto à consciência do mal que se fez, a Escritura tem pouco o que dizer. É evidente na história de Lázaro e do homem rico que este se sentiu atormentado e arrependido. Ele tinha o pensamento cheio de lembranças daqueles que tinha deixado na terra. O Sheol, Hades, não é o inferno final, se bem que tenha muitos pontos de contato com o mesmo, preparado inicialmente para o diabo e seus anjos. O interesse no estado dos mortos não é confinado aos cristãos. Com a multiplicação de literatura relativa à morte e aos mortos, surgiu também um interesse em colecionar dados relativos à vida depois da morte. Como não há meio de se fazerem experiências controladas nesse campo, só o que nos resta é examinar os testemunhos de indivíduos que foram pronunciados clinicamente mortos, mas reviveram e continuaram a viver. No prefácio do livro Vida, do Dr. Raymond Moody, o Dr. Kubler-Ross escreve: todos esses pacientes sentiram uma sensação de paz e tranquilidade. Muitos deles sentiram a presença de outras pessoas que vinham ajudá-los na transição para outro plano de existência. Quase todos foram recebidos por esses entes queridos que tinham morrido antes deles, ou por uma figura religiosa que tinha grande significação em suas vidas, e cuja presença coincidia naturalmente com suas crenças religiosas. Pesquisa tanatológica. A pesquisa tanatológica de Moody dá apoio à afirmativa bíblica de consciência depois da morte e demonstra a existência de faculdades cognitivas e efetivas que operam no mundo dos espíritos. O Dr. Moody nota que das 150 pessoas assim estudadas, todas relataram as seguintes experiências em comum. Sensação. Todos sentiram uma paz e tranquilidade. Uma das coisas que mais se nota em seus testemunhos é a ausência de dor e o alívio da tensão. Reconhecimento. Numerosos testemunhos se recebem sobre encontros com amigos e parentes desta vida. Outros contam encontros com pessoas que eles não tinham conhecimento na Terra,
e de anjos da guarda. Recordações. Todos eles foram levados a refletir sobre a vida que tinham vivido, inclusive a ver rapidamente um panorama de sequências detalhadas em diversos momentos da sua vida passada. O propósito disso tudo, ao que parece, era apenas provocar lembranças e não procurar informações ou passar julgamentos sobre o que essas pessoas tinham feito. Moody observa que as recordações eram extraordinariamente rápidas. Tudo parecia ao mesmo tempo e podia ser percebido e compreendido num relance de olhos, num instantezinho muito fugaz. Entretanto, a despeito de sua rapidez, era tudo incrivelmente vívido. Percepção auditiva. Os ouvidos parecem recomeçar a funcionar imediatamente após a morte, pois, na maioria dos casos, existem referências às sensações auditivas no momento preciso da morte. As sensações em causa vão desde simples zunidos até campainhas bem fortes de música ou cantos. Visão. É frequentemente mencionado a sensação de estar movendo rapidamente num espaço escuro. Alguns dizem que é uma caverna, outros que é poço, recinto fechado, funil, cano ou vale. Não é incomum um cristão se referir ao vale da sombra da morte, do Salmo 23. Muitos dizem que se viram suspensos no ar, acima da cama de sua própria morte, no quarto em que haviam falecido ou no lugar de um paciente sofrido, etc. E descreveram que tinham visto em volta deles. Até mesmo as técnicas de ressurreição empregadas pelos médicos ou enfermeiros para obterem sua recuperação. Ente luminoso. Uma das observações mais comuns nesses relatórios é relativa ao ente luminoso. A maioria dos cristãos identifica esse ente como Cristo, ao passo que os judeus tendem a dizer que é apenas um anjo. A luz é notável pelo seu brilho e poder de iluminação, mais do que por sua forma. Quando ela toma forma, é mais como silhueta do que imagem distinta. Pensamento. O encontro com a luz geralmente acarreta uma transferência de pensamento. A comunicação é direta e há uma transferência ininterrupta de pensamento e, em vez de reproduzir o processo de falar, ouvir e interpretar da vida mortal. Aprendizado. Uma das mais extraordinárias revelações dessas pessoas que foram pronunciadas clinicamente mortas e que reviveram é que após sua volta à Terra surge nelas uma ânsia insaciável pela aquisição de conhecimentos. O Dr. Moody se refere especialmente a 3 funções dos mortos que não funcionam nos clinicamente mortos: sinestesia, movimentos musculares e dos tendões e juntas, olfato e paladar. Outras pesquisas dão apoio a seus achados relativos à ausência de sentido sinestésico depois da morte. Não há necessidade desse sentido depois da morte, porque o espírito não é sujeito à gravidade. A única sugestão de paladar no mundo dos espíritos é uma referência à sede do homem rico no Sheol Hades, Lucas capítulo 16. E não temos muito testemunho sobre a capacidade de cheirar. Embora seja interessante estudar as evidências médicas e científicas, devemos confiar mesmo na Bíblia, na nossa busca da verdade final sobre a vida depois da morte. Os achados médicos só são mencionados aqui para confirmar a asserção bíblica de que existe consciência cognitiva e efetiva depois da morte, e para despertar o interesse na preparação para esse grande momento de transição da vida para a vida depois da vida. A Bíblia nos diz claramente que
que os mortos estão vivos, alertas e ativos. Hoje, mortos em Cristo estão em paz e tranquilidade, ao passo que os mortos perdidos estão em tormento, aguardando o dia do julgamento final. A Bíblia também nos diz que teremos corpos novos. A esse fato fascinante nos enche de curiosidade sobre como serão esses corpos.